Será que você adivinha onde nós estamos? Vou te dar uma dica. Marcelo, mostra lá no fundo, olha lá. Brasil, seleção brasileira, Neymar, Gabriel Jesus, na sede da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O que está acontecendo aqui? Vem cá, Marcelão. Vamos mostrar aqui, ó. Terceiro Simpósio de Educação Continuada da Comissão Nacional de Médicos do Futebol Brasileiro. Os médicos da Série A, da Série B, da Série C estão aqui hoje. É um evento muito importante que foi possível graças ao apoio de Sidney Oliveira, a linha de suplementos, vitaminas e minerais. E é tão importante porque nesse final de semana tem muita gente, seja os profissionais ou os amadores, que vão praticar atividade física. Então vale muito a pena você prestar atenção no Ultragito a partir de agora, nesse encontro de médicos aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Vamos conferir. André Lima é nosso gestor de marketing da Ultrafarma e da linha Sidney Oliveira junto à seleção brasileira. Seja muito bem-vindo à nossa família. Está gostando do trabalho, André? Oh, bom demais, sempre muito bom. Bom te ver também, João. Legal estar aqui. Evento maravilhoso, bacana também. E uma equipe extremamente formidável de trabalhar, né? Seu Sidney é figura. André, você durante muito tempo esteve do outro lado, mais próximo aos jogadores, né? E Neymar Júnior foi escolhido para ser o garoto propaganda em nível mundial da linha Sidney Oliveira. E o legal é que ele abraçou mesmo essa linha de suplementos, né? Sim, Neymar Júnior. Eu trabalhei com eles por 4 anos, uma família muito boa, família bem legal e uma vitamina que tem a ver com ele e, lógico, com o Sidney Oliveira. Como é que vai ser esse seu trabalho junto à seleção brasileira, essa relação? Eu acompanho a seleção até a Copa. Então eu vou seguir, vou estar nos amistosos agora, vou estar na preparação, vou estar nos treinos, representando a família Sidney Oliveira e levando o nosso legado, levando o que o Sidney gosta tanto de pregar para todo mundo, para todo quanto é lado, todos os países, né? Até a Rússia. Boa sorte para você. Para nós. Na abertura do evento, o médico Jorge Pagura e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, fizeram questão de agradecer ao apoio de Sidney Oliveira para a realização desse encontro. Oficialmente, muito bom dia a todos. Esse é o terceiro simpósio de educação continuada, um simpósio que realmente se destina a gente trocar experiências e melhorar a qualificação de todos. Do Sidney Oliveira, dos suplementos, e com isso conseguimos trazer os 60 médicos dos clubes da Série A, B e C, a parte médica do futebol, uma melhora da parte médica. Mudanças estão sendo feitas, não se faz nada a toque de caixa. O grande incentivador da melhora das condições do futebol brasileiro, que é o Dr. Marco Polo Del Nero. Presidente, por favor. Quero vir aqui apenas dar as boas-vindas, né? Também agradecer ao Sidney de Oliveira, nosso patrocinador, ele sempre patrocinando as coisas boas de tudo que acontece, seja no futebol, nas artes, na televisão. Então, uma grande homenagem ao nosso grande irmão Sidney de Oliveira. O encontro de hoje ele é marcado por módulos. O número 4 será a concusão cerebral, que tem a coordenação de um dos maiores médicos, não só no país, mas no mundo inteiro, nosso querido Dr. Jorge Pagura. Que alegria reencontrá-lo. Igualmente. Sempre um grande prazer estar com você. Me deu uma alegria ver você hoje aqui no nosso evento, sem nenhuma dúvida. Concussão cerebral é um assunto extremamente importante. O nosso mapeamento de lesões mostra que hoje é a segunda lesão mais frequente no futebol. E a gente tem feito, realmente, batido nesse tema. Lançamos um livro, inclusive, ano passado, em parceria com um neurologista também, Renato Anguinar. E a gente tem alguns aspectos muito importantes. Primeiro, bater muito, demonstrar quando retirar o atleta, quando o atleta deve retornar às suas atividades
e evitando realmente danos importantes aí para o cérebro. A gente sabe que hoje o futebol está cada vez mais competitivo. A gente antigamente, há alguns anos atrás, tinha muito mais craques do que atletas. Hoje eles são muito fortes, muito rápidos e realmente estão com uma situação bastante importante em relação a esse contato físico. Então nós temos que realmente trabalhar em cima disso. Muita gente pode falar assim, João, mas você está no encontro de médicos do futebol, eu estou na minha casa assistindo o programa, o que isso tem a ver comigo? A paixão do brasileiro pelo futebol. É um encontro muito importante, né? Não, sem dúvida nenhuma, nós trazemos os médicos da Série A, B e C, é um encontro voltado aos médicos do futebol e a gente realmente está contente com palestrantes nacionais e internacionais. E nós não temos dúvida aí que o evento vai ser um grande sucesso, é uma reciclagem e uma troca de experiências, porque todos que estão aqui também são experientes nos seus clubes. Então, cada vez que a gente dá uma palestra, a gente ensina, mas também aprende. Então, é muito importante. E esse espaço que a suplementação vem ganhando? Isso vem tendo um papel muito importante, a suplementação. E nós temos, inclusive, uma palestra internacional do Dr. John Lewis, que é de Miami, um pesquisador. E, sem dúvida nenhuma, chama um aspecto. Você pode usar o suplemento usando o esporte limpo. Por isso que a gente sempre diz, suplemento é bom com boa procedência. A gente está na véspera do primeiro aniversário da tragédia da Chapecoense. E eu sei do seu envolvimento com tudo que aconteceu, né? Ver o Alan Ruschel voltar a jogar te emocionou muito? Me emocionou ver o Alan Ruschel voltar a jogar e tive sábado no casamento do Foma, que além de tudo foi operado lá pela equipe lá em São Paulo. E encontrei não só o Foma casando com o Alan Ruschel e com o Neto. Então nós estamos bem, só não encontrei com o Rafael, que também está muito bem. Isso é uma coisa indescritível. Talvez tenha sido isso, quando a CBF nos enviou para lá, nos deu provavelmente a chance de fazer uma das coisas mais grandiosas da nossa vida. Quando fui eu, o Fernando Solera, que é o nosso presidente da comissão de doping, a gente passou alguns dias muito tensos, mas hoje a gente relaxa e fica muito satisfeito com tudo que vem. O nosso futebol é violento? Não, o futebol é um esporte competitivo, não é violento. Mas, como eu digo, a força física é cada vez maior, tem choques cada vez maior, muito mais rápido. Nós precisamos estar atentos para que isso realmente não leve a um prejuízo funcional do atleta. Sempre uma grande alegria encontrá-lo. Igualmente para nós, foi um grande prazer. Fábio Maceredian é preparador físico da seleção brasileira e, com brilhantismo, coordenou um dos módulos aqui hoje na CBF com o Rodrigo Lasmar, com o Sasaki, que é fisioterapeuta, com o fisiologista. Fábio, parabéns, parabéns. E eu queria aproveitar que a gente fala para o Brasil inteiro essa hora. Estou te trazendo um abraço do seu amigo Sidney Oliveira. Né? O que foi que aconteceu aqui hoje que assim é tão importante para o nosso esporte e principalmente para a medicina esportiva do nosso país? Parabéns. Bom, primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer ao Sidney também, que patrocinou o nosso evento. É de suma importância isso. E ele está ajudando a medicina esportiva a evoluir cada vez mais. Nós sabemos que no futebol, principalmente, que a medicina esportiva começou em 86, na época no São Paulo Futebol Clube. Eu estava lá nesse momento, trabalhava na base ainda, né, e gosto muito dessa área de medicina esportiva. Isso só tende a crescer no Brasil, principalmente no futebol, onde muitos acham que a distância da ciência com a prática é grande. Nós estamos tentando encurtar isso cada vez mais. Há pouco tempo, lendo um artigo de medicina esportiva, de fisiologia do exercício, um autor relatou isso, que a distância da ciência à prática ela é muito grande. E o nosso objetivo é isso, encurtar cada vez mais essa distância, porque os trabalhos científicos, as evidências científicas são muito importantes para o nosso trabalho do dia a dia dentro do campo. Ô, Fábio, a importância desse encontro, profissionais de preparação física, médicos, né? Para quem nos assiste agora, o que sai daqui hoje terá reflexo por muitas gerações? Com certeza, mas por muitas. Por quê? Porque nunca se trabalha numa equipe de futebol, principalmente, onde você tem 23 jogadores e com staff de 30 pessoas. Normalmente o trabalho, eu sempre digo isso, é de uma comissão técnica multi-interdisciplinar. Quer dizer, vários profissionais de várias áreas, os treinadores, analistas de desempenho, os preparadores físicos, auxiliares técnicos, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, todos têm que interagir e ter conhecimento de áreas afins. E principalmente no dia de hoje, o que nós vemos aqui são os profissionais da seleção brasileira, da comissão técnica da seleção brasileira, cada um expondo
como atua e a inter-relação entre essas disciplinas. Isso que é o mais bonito de se ver, né? E como nós nos damos muito bem em prol de fazer com que a nossa seleção consiga as vitórias. Como o nosso programa é transmitido no final de semana e para o país inteiro, tem muito atleta de fim de semana que está assistindo a gente agora. Você, como um dos maiores profissionais da preparação física do mundo, como é que se sai do sedentarismo para se tornar aos poucos um atleta, Fábio? O primeiro passo é consultar um médico, né? Médico. Sem dúvida, você precisa fazer uma avaliação médica, uma avaliação cardiológica. Provavelmente o seu médico vai lhe pedir um teste ergométrico de esforço para você analisar como está a saúde do seu coração. Não adianta você sair para um parque e começar a correr. Não, devagar. Após isso, se você puder consultar um profissional de educação física, também vai ser muito importante, será muito importante para que você possa quantificar as cargas de trabalho. Se você não puder fazê-lo, comece caminhando, comece andando. A hora que você vai para a sua casa, em vez de subir de elevador, suba de escada. Suba um andar, daqui a pouco 2 andares, 3 andares. No próprio dia a dia do seu trabalho, quando você volta para casa, deixe o carro um pouco mais distante e volta andando. Ou não vá de carro uma vez ou outra. Se mexa. Você tem que fazer atividades que lhe dão prazer, mas você tem que se mexer, provocar um gasto calórico. Esse Fábio é demais. Agora, você estava me contando que um dos espaços mais visitados da Granja Comari é o espaço Sidney Oliveira, né? Que você é um que vai para lá também. Suplementação, para esse atleta que está assistindo agora, a suplementação vai ajudar até mesmo o atleta amador? Não tenha dúvida, vai ajudar sim. E é importante você ter uma dieta, primeiro uma alimentação balanceada e a suplementação para compensar a falta de algum ou outro nutriente que provavelmente não está lá dentro da sua dieta ou que não esteja suprindo as suas necessidades do dia a dia. Então é importante também uma suplementação alimentar adequada. Só mais 2 perguntas. Seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Você vai pegar o grupo em final de temporada, certo? Como é que se prepara, por exemplo, quando termina uma temporada você imagina férias. Como é que vai ser esse trabalho para os nossos jogadores chegarem na ponta dos cascos? Você sabe que nós estávamos discutindo isso há pouco agora, eu venho pensando nisso a cada dia mais, né? Nós temos que decidir o que vamos fazer. Na minha cabeça já está um pouquinho mais claro. Nós não teremos condições desses atletas terem férias. Eles vão ter uma folga de aproximadamente 4 a 7 dias e voltar ao treinamento. E assim sim é um grande desafio. Quantificar e individualizar as cargas. Saber em que nível de estresse esse atleta vai se apresentar, para a partir daí, saber com que carga eu posso colocar para esse atleta, para que não possa prejudicá-lo e tentar fazer com que ele ganhe a sua performance o mais rápido possível. Para o leigo que nos assiste agora, você falava de uma carga para o profissional, que é o trabalho que você vai fazer. Como é que o leigo faz para saber qual é o limite dele para que aquilo não traga uma consequência, uma lesão, um problema cardíaco? Como é que se descobre o limite, Fábio? Olha, é relativamente fácil, né? Relativamente fácil. Mas quando você vai para um parque, vai caminhar, ou se você já tem a capacidade de correr, que essa corrida não acabe ofegante. Que você não fique ofegante nessa sua corrida. Isso mostra que você está ultrapassando o seu limite. Se você acabar essa corrida sem estar ofegante, mostra que você chegou perto do seu limite. Então, você ficar ofegante ou não, que vai ser aí o seu limiar de passar ou não do seu limite. Olha, eu quero te agradecer duplamente pelo carinho com a gente, de deixar o evento, né, vir fazer esse carinho ao Sidney Oliveira. Parabéns por esse trabalho extraordinário. E você sabe, Fábio, que além, como você é uma pessoa extremamente gentil, eu vou te contar uma coisa. O início da minha carreira foi como locutor do Jockey. E tinha um cavalo de nome muito difícil chamado Paquibaquígrafo. E eu me lembrei, porque como o seu sobrenome é muito difícil, a galera toda estava treinando. A pronúncia do seu nome, o pessoal fala corretamente ou é diferente? Não, é isso mesmo, é Masseredian, é essa a pronúncia. É armênio, não? Eu sou neto de armênios, meus avós vieram de lá. Eu me lembrei da Balabanian.
Isso, Horaci Balabanian, Stepan Essessian, isso mesmo. Eu fico imaginando os jogadores lá que são gozadores falando seu sobrenome. Né? Não, eles nem falam, eles falam só Fábio, professor, e já tá bom demais, não precisa, esquece o sobrenome. Quem fala mais é o Tite ainda fala o sobrenome. Olha, obrigado por tudo de coração e conta com a gente. Muito obrigado, estamos todos juntos. Estaremos todos juntos no ano que vem na Rússia. Se Deus quiser. E a linha Sidney Oliveira com vocês é outra forma. E agradeço ao Sidney mais uma vez o patrocínio dele no nosso evento, que foi muito importante para a realização do nosso evento. Obrigado, Fábio. Fábio Maceredian, maravilhoso, uma figura extremamente competente, gentil, doce, conversando com a gente, preparador físico da seleção brasileira, que deu dicas importantes. Ó, o homem cuida do Neymar e companhia, mas te ajudou também a ser atleta aqui agora, nesse simpósio maravilhoso, ó. De Educação Continuada da Comissão Nacional de Médicos do Futebol, evento patrocinado por Sidney Oliveira. Ele não poderia faltar nesse simpósio tão importante, já que os maiores médicos da medicina esportiva do Brasil se encontram aqui hoje na sede da CBF. Tinha que estar presente o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que gentilmente nos atende. Parabéns pela palestra, show de bola, Rodrigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Mais um evento, uma educação continuada promovida pela CBF, com o apoio do Sidney Oliveira, onde nós estamos aí podendo trocar informações, atualização e realmente melhorar a qualidade e o nível dos atendimentos médicos dentro do futebol brasileiro. Eu acho que o intuito de todos nós é trabalhar a favor da medicina, com a saúde do nosso atleta, propiciando a ele o melhor atendimento e a melhor qualidade na saúde. Rodrigo, muita gente procura vocês, médicos consagrados, são atletas amadores. É diferente, é muito diferente o organismo de um atleta profissional, de uma lesão de um atleta amador? O que você recomendaria ao atleta amador para não provocar uma lesão grave nele? Não, é bem diferente quando nós entendemos que um atleta profissional ele tem a seu dispor todo o tempo, toda a infraestrutura, todos os recursos para se recuperar de uma lesão. Então, a intensidade de tratamento, a dedicação, ela é muito maior. Quando nós temos um atleta amador, ele acaba tendo outras obrigações, ele tem um emprego, ele acaba tendo outras rotinas no seu dia a dia e, sem dúvida nenhuma, a sua recuperação ela não consegue ser tão dedicada quanto a de um atleta profissional. Mas os cuidados, os conceitos são os mesmos. O atleta amador ele precisa de uma preparação prévia antes da sua atividade física, ele precisa de ter uma musculatura bem preparada para desenvolver o esporte que ele gosta. Ou seja, antes de fazer o esporte, ou seja, antes de jogar bola, antes de jogar um vôlei, ele precisa de fazer um trabalho de manutenção, um trabalho de fortalecimento muscular, de alongamento muscular prévio, para que ele tenha condições de desempenhar o seu esporte com o menor risco e com uma melhor performance possível. O Fábio estava nos falando que é fundamental hoje a suplementação, seja para o profissional ou para o amador. Como é que aquela pessoa amadora faz para saber que suplemento ele precisa, qual a carência que ele tem? É ideal um exame médico? O ideal é que ele procure um profissional para que esse profissional possa entender a necessidade do indivíduo. Cada um tem um organismo, cada um tem as suas deficiências, então isso precisa de ser analisado, identificado e posteriormente corrigido. Então a minha recomendação é, procure um médico que vá fazer uma avaliação completa, vai ver realmente qual é a sua necessidade, qual é o tipo de atividade que você faz, vai identificar se você tem alguma carência, alguma situação específica que precisa de ser corrigida e aí sim ele vai te prescrever o melhor suplemento, aquele que vai estar adequado para você e que sem dúvida nenhuma vai te ajudar muito tanto na recuperação da sua atividade física quanto na melhora da sua performance. Você que é muito transparente e muito competente, a gente sai de um trauma de 2014, né? O torcedor, você que tem o DNA da seleção no sangue da sua família, o torcedor pode adquirir aquela confiança para o ano que vem na Rússia, o trabalho que está sendo feito, né? Vocês da comissão que participaram aqui hoje, o Tite, os jogadores, você se sente assim, num grupo que vai para ganhar? Olha, eu acho que nós estamos fazendo um grande trabalho, a seleção está tomando corpo, está ganhando experiência, está se preparando, fizemos uma campanha na eliminatórias, que foi uma campanha maravilhosa, conseguimos classificar com uma grande antecedência, a melhor campanha que a seleção já teve, e estamos realmente preparados para enfrentar o ano que vem uma competição difícil como a Copa do Mundo.
Claro que existem diversas circunstâncias que fogem do nosso controle, mas o que pode ser feito em termos de trabalho, de preparação, de formação de grupo, a comissão técnica está atenta, está trabalhando muito nesse sentido e teremos uma batalha dura ano que vem. Sem dúvida nenhuma o Brasil vai, mas o Brasil vai muito forte, vai preparado e tenho convicção de que nós vamos fazer o nosso melhor e, se Deus quiser, vamos trazer esse caneco para cá. Eu queria só te fazer um último pedido, porque na abertura do evento o presidente Marco Polo Del Nero fez um agradecimento ao Sidney Oliveira. O evento teria dificuldade de ser realizado não fosse o apoio de Sidney Oliveira. Então eu queria que você, como amigo dele, como médico da seleção, mandasse uma mensagem ao Sidney que permitiu que esse evento fosse realizado. Gostaria de agradecer o Sidney, sempre presente, sempre parceiro das iniciativas da CBF. Esse evento é um evento de cunho científico, é um evento onde o objetivo é o aprimoramento do conhecimento, é o desenvolvimento da ciência e da medicina dentro da área do futebol. E o Sidney, como sempre, parceiros, como sempre está do nosso lado, envolvido em projetos que tragam benefício para os atletas, que tragam benefício para o futebol, que façam o futebol crescer. Então, em nome de todos os médicos que militam no futebol, em nome do Departamento Médico da Seleção Brasileira, eu gostaria de agradecer o apoio incondicional que ele sempre tem nos dado. Aqui ao lado do Ricardo Sasaki, fisioterapeuta da Seleção Brasileira. Sasaki é um profissional brilhante, consagrado. A gente estava batendo um papo aqui fora do ar e ele estava falando desse trabalho importante da parceria do Sidney com a seleção, que ajuda tanto, né, Sasaki? Sem dúvida. Na verdade, nessa parte, principalmente dessa parte científica, o apoio do Sidney Oliveira para isso é excepcional. Sasaki, eu queria saber de você o seguinte: fisioterapia. Eu mesmo, recentemente, tive uma fratura no ombro e a gente percebe que o brasileiro, de uma maneira geral, ainda tem um pouco de dificuldade na paciência com a fisioterapia. Mas hoje é uma coisa absolutamente fundamental, né? Eu acho que é tudo casado, como você pôde ver o que a gente estava conversando ali dentro. Impressionado com o sincronismo dos quadros. Então, é uma coisa multidisciplinar, tá? E mesmo fora isso é aplicado. Só que assim, a fisioterapia fica com o lado mais chato. Se você for ver a cirurgia ou a consulta ou a conduta do médico, ela tende a ser um pouco mais curta. E o que sobra, na verdade, para a parte da fisioterapia é aquele trabalho mais longo, o trabalho mais maçante, que é o dia a dia que você tem que acompanhar o paciente. Então ele fica um pouco mais cansativo. A fisioterapia de um amador é diferente da fisioterapia de um profissional ou não? Se você for pensar na estrutura, no ser humano, não deveria ser. Só que assim, o atleta ele te dá resposta para as aplicações, para os trabalhos da fisioterapia que você pode estar fazendo com ele. E o atleta tem um outro lado também, que por isso que é uma equipe multidisciplinar que trabalha. Tem a parte física dele que você tem que tentar preservar para que ele possa voltar rápido para a sua atividade. Você que é um fisioterapeuta brilhante, tem diferença do exercício para aquele choquinho que a gente leva? Eu acho que tem que ser o choquinho que você está falando. É que depende, tem o choquinho para dor e o choquinho para ganho do exercício. Dá diferença, tem umas coisas que são diferentes. Hoje tem uma associação do exercício com o choque também, né? Então tem uma diferença para eles. A nossa fisioterapia já se encontra num nível muito elevado? Eu acho que a fisioterapia do Brasil é uma das melhores do mundo. Eu acho que com a prática, o brasileiro é muito versátil. Se pouca coisa que você larga na mão do fisioterapeuta brasileiro, ele tem capacidade de se virar e poder fazer um bom atendimento para você. Já aconteceu de algum treinador falar assim: Sasaki, você tem 48 horas para recuperar esse atleta que eu preciso dele? Isso é normal, na verdade. O técnico, o chefe, na verdade, ele tem essa prerrogativa com a gente de sempre querer adiantar e poder estar com ele presente. Mas você, com a sua experiência de tantos anos, você consegue ter uma ideia se vai dar tempo ou não? A gente consegue ter, eu acho que não sou só eu, na verdade, é o que nós demonstramos hoje, é uma equipe multidisciplinar. É o médico, na verdade, trazendo o diagnóstico, trazendo os exames, é o fisioterapeuta acompanhando o dia a dia dele, conversando com o preparador físico, é um consenso hoje. É difícil hoje uma pessoa só chegar e falar vai, não vai, fica, não fica. Agora, uma coisa legal que o Rodrigo Lasmar estava me contando é que ele falou assim: João, eu queria fazer uma mensagem ao torcedor brasileiro que nos assiste agora. Pode acreditar nesse grupo, que esse grupo vai chegar na Copa abraçado, com a torcida, afinado, e a gente sente isso, e o torcedor voltou, né? Bom, isso é maravilhoso, a gente vê o carinho que a gente é recebido por onde a gente passa. Então, isso daí, assim, mexe com a gente, faz a gente poder trabalhar mais feliz e orgulhoso, na verdade, de estar podendo participar desse grupo.
Olha, eu queria aproveitar a presença do Sasaki e dar um depoimento. Eu tive uma fratura, quebrei o úmero, acabei falhando na fisioterapia e hoje tenho uma fibrose e sinto dores horríveis. Então vou aproveitar que o Sasaki está aqui e já vou fazer uma consulta. Agora, você aí do outro lado que nos assiste em qualquer cidade do país, se precisar, faça a fisioterapia direitinho, né? Vamos partir para a fisioterapia, João. Vai sofrer um pouquinho, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por nos atender e com certeza a Sidney está te mandando um grande abraço. Isso, eu mando um abração para ele também. Muito obrigado. Eu estou aqui ao lado desse grande amigo, atração internacional desse simpósio de médicos do futebol aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, Dr. John Lewis. Richard, querido amigo, vai nos ajudar traduzindo aqui para o Dr. John Lewis o nosso carinho, porque Dr. John Lewis já faz parte da família Sidney Oliveira e Ultrafarma e já é muito querido pelos brasileiros pelas campanhas publicitárias que ele fez. Então eu estava dizendo para ele, antes de começar o evento, que ele já é praticamente um brasileiro. Só falta ter o samba no pé. I love it. Thank you so much. It's so kind of you. I definitely feel a special place in my heart. Every time I come here, everyone is so nice to me, so warm and loving, and you treat me with such kindness and concern. I don't know. It's like it's making the hair on my skin stand up. I'm overwhelmed with how good I feel when I come to be with you guys and take part in these events to help people learn about the value of nutrition and dietary supplements and health and wellness. It's what I'm passionate about, as you know. And so any opportunity I can come to Brazil to spread that message of health is something I'm very passionate about. Olha, Richard, se ele tivesse falado mal, não ia falar nada. Mas ele só falou bem, então o Richard vai apenas confirmar que ele elogiou muito o Brasil, que ele gosta muito das pessoas e essas mensagens de saúde. A gente já tem aqui um grande amigo, né, Richard? Sim, exatamente. Traduzir corretamente? Perfeito. Agora eu queria que você perguntasse, Richard, por favor, ao Dr. John Lewis. Hoje ele fez uma palestra para os médicos do futebol brasileiro, das principais equipes que estavam aqui. Lá nos Estados Unidos, a Liga de Basquete, a Liga de Futebol Americano, o beisebol, lá eles usam muito a suplementação. É um instrumento muito importante para o desenvolvimento do atleta por lá? Great question. It's absolutely. It's across all sports today. People are consciously and intelligently using dietary supplements. And when I say that, I mean to say that there is now a lot of science that's been published showing the benefits, as I mentioned in my talk today, whether it's protein, carbohydrate, creatine, beta-alanine, tart cherry, beetroot, all these different curcumin, all these different things have been studied pretty extensively. And so what you have is an elevation in knowledge, along with that elevation and expectation of performance. And as we grow as a scientific community, as we get smarter and more intelligent about how nutrition and how certain nutrients work within our body to help us not only to perform well in our sport, but to also be healthy, now you're talking about an overall elevated consciousness because people are more aware of these things. They're more aware of the ability of protein, of curcumin to help the body perform well and to be healthy. So yes, it's not only increasing, but what I like about it is that people are getting, again, smarter about it because they're using science. They're not just using marketing hype. Ele disse que sim, que essa é uma excelente pergunta, que todo mundo nos Estados Unidos está sim usando suplementos, cada vez mais porque existe muito conhecimento científico por trás disso, né? Muitos estudos estão sendo feitos mostrando os benefícios que todos os suplementos podem trazer para a vida das pessoas, e o conhecimento geral que está aumentando cada vez mais que se estuda o uso de suplementos na vida dos atletas e de pessoas em geral. Hoje é o encontro de médicos do futebol. Dr. John Lewis particularmente gosta de futebol? Já tem algum time no Brasil? Do you like Flamengo, Corinthians?
I will have to say I don't have a preferred soccer team. I'm kind of behind on my loyalty to a Brazilian soccer team. I'm a big University of Miami college football fan, American football, not soccer. So that is the one sport that I enjoy doing in terms of as a spectator. But I haven't selected a favorite Brazilian soccer team yet. So maybe you can help me with that. Ele disse que ele ainda não tem nenhum time preferido aqui no Brasil, que na realidade o esporte preferido dele é o futebol americano universitário, né? Ele torce muito pelo time da Universidade de Miami, é isso que ele curte ver como telespectador ou como espectador. Que você pode ajudá-lo a escolher um time de futebol brasileiro. Botafogo! Okay, great. Richard, só uma última pergunta do Dr. John Lewis. Eu queria saber o seguinte, Dr. John Lewis. Para ele, particularmente, como é que ele sentiu esse encontro com médicos brasileiros, a palestra que ele trouxe aqui hoje, que assunto especificamente ele quis passar para os profissionais da saúde esportiva do Brasil? Great question. I think so far from what I've seen of the conference is going very well so far. I'm noticing a lot of people in attendance paying a lot of attention to the speakers, being very attuned to the messages, whether some other people were talking about physical therapy and the importance of different strategies for recovery. My message today, my goal today was to simply say that dietary supplements are absolutely necessary. They're absolutely a part of any athlete's regimen. In fact, if you're a professional athlete and not taking dietary supplements, I would wonder about your coach, about your manager, your agent, your trainer, your physician, anybody in your world of helping you optimize your performance. If you're not in that realm, you're behind. And so, again, using dietary supplements it's foundational. It's as we say in the United States, it's 101. It's elemental. It's so necessary, and it will give the athlete such a benefit. And once he or she realizes it, then they'll say, I should have been doing this a long time ago. So yes, my message was to say dietary supplements are crucial. They're essential, and there is a lot of science to back up. It's not my opinion. You can read the science, for yourself, for any of the doubters out there. A engrenagem ele conhece bem, né? Exato. Ele disse que na realidade o suplemento é ele começou falando que o simpósio é muito interessante, ele viu as pessoas muito antenadas, as pessoas fazendo perguntas muito boas, e a mensagem principal que ele quis trazer hoje é que o suplemento alimentar é obrigatório, é essencial. O atleta que não estiver usando nenhum suplemento está fazendo algo muito errado. Seu técnico, seu médico estão pisando na bola, porque todo mundo hoje, especialmente um atleta, deveria tomar um suplemento alimentar, especialmente com base nos conhecimentos científicos que hoje temos a respeito. Richard, eu quero te agradecer de coração, super gentil conversando com a gente aqui. E só uma última coisa, queria que você dissesse ao Dr. John Lewis que Sidney Oliveira tem por ele profunda admiração, como todo o povo brasileiro, e se sente extremamente orgulhoso de tê-lo nesse encontro tão importante para a medicina esportiva do nosso país. Muito, muito obrigado. Thank you very much. Wow, so kind. Thank you. Ao meu lado, mais uma vez com a ajuda do meu amigo Richard, eu tenho aqui um convidado internacional, palestrante da FIFA, Jens Kleinfeld, que vai falar daqui a pouco sobre parada cardíaca, a morte súbita no futebol. Antes de se apresentar aqui no evento, ele vai contar para a gente o que ele vai falar para os médicos do futebol brasileiro na tarde de hoje. Prazer em vê-lo. Thank you so much. It's a big honor and a really pleasure to be invited here and to give an important message to the people here. I think this is what we are looking for now in FIFA. Also, we want to spread the idea and spread the knowledges about sudden cardiac arrest in the world. Because what we can see in the past is that even if we have all the pre-assessment to the players in the world, that we do all these, we check the heart before they go to performance and everything. But beside this, we still have sudden cardiac arrest. So this is an aim now for FIFA to take care about these sudden cardiac arrest on the pitch and how to train these people.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma grande honra. Na realidade, eu vou falar um pouquinho sobre a morte súbita no futebol, né? Que é uma coisa interessante que, apesar de fazermos verificação, check-up, os atletas terem um cuidado médico, continuamos a ter casos de morte súbita no futebol. Então, estou aqui justamente, a FIFA está interessada em saber cada vez mais sobre isso e passar essa informação para clubes de futebol e médicos do futebol no mundo todo. Na verdade, o Dr. James Clendifield é palestrante da FIFA. Ele viaja por todo o mundo fazendo palestra sobre esse trabalho. E uma coisa que eu vou pedir ao Richard para perguntar ao Dr. James Clendifield é exatamente sobre isso, né? Nós temos aqui no Brasil jogadores que vão chegando aos 40 anos e continuam em atividade. O coração de um atleta está preparado para continuar em atividade profissional, mesmo depois dos 40 anos? Yes, it is. The answer is very easy. Yes, it is. Because we don't know what is the reason for a sudden cardiac arrest. There's several things what can happen. Someone has just a respiratory inflammation and suddenly has a sudden cardiac arrest. We also have 20-year-old people who die on the pitch. They were totally healthy. So we don't know the reason. And we have players also. We have players in Germany, Football League, professional players at the age of 40. They have no risk to get a sudden cardiac arrest. So the answer is yes, you can perform football even if you are older. Notícia animadora, né? A resposta é que sim, né? Que pode sim jogar, que não tem problema algum. Na realidade, ele comenta que é engraçado, que você tem atletas de 20 anos que supostamente são saudáveis, que está tudo certo e de repente tem um problema de uma morte súbita no campo. E você tem, por outro lado, jogadores de 40 anos, como ele mencionou, alguns que jogam hoje na Alemanha, que estão perfeitamente saudáveis com excelente rendimento. Richard, os atletas profissionais fazem uma pré-temporada, né, e fazem seus exames cardíacos. Para os atletas amadores que nos assistem nesse momento, o que o Dr. James Clendifield recomenda a eles com relação a cuidados com o coração? Take care of our hearts is listen to your body. This is one thing, you know. So it also depends on the age what we are talking about. If you talk about a 40-year-old man, he can do a high performance. It's not a big problem, but of course you always have to listen to your body. So, and you have to look at the history in your family. So this is also one thing that might be important. Did my father die at the age of 42 and I don't know why? So might I have something, a disease where I don't know already, I don't feel anything, but I have something. So this is just, you know, you always have to look at the surrounding, of course, your daily life. If you're a heavy smoker, you know, if you're a heavy smoker and you drink a lot and you eat fat stuff, and then suddenly you think about, okay, I go on a marathon, and of course, this is, use common sense, this is not healthy. Ele disse que, na realidade, uma das coisas mais importantes é escutar seu próprio corpo, né? Seu corpo vai te falar o que ele está sentindo. Outra coisa é ver seu histórico familiar. Se seu pai faleceu com 42 anos de idade de uma forma desconhecida, é algo que você talvez tenha que ver se você não tem nenhuma predisposição genética. E ele falou que uma pessoa de 40 anos pode sim praticar esporte de alto rendimento, está numa idade que ainda é possível, só tem que ter certos cuidados. E ele falou também que é muito importante que a gente tem que se adaptar, né? Então, se você é um tabagista, você fuma muito, come muita gordura, bebe muito álcool, obviamente no dia seguinte você não pode sair para correr uma maratona, porque seu corpo não está pronto para isso. Eu queria só pedir a você que dissesse ao Dr. James que nós estamos felizes e orgulhosos de recebê-los aqui no Brasil, de recebê-lo aqui participando desse evento. Esperamos de verdade que ele venha muitas vezes. E eu só queria que ele assumisse um compromisso, Richard, que durante a palestra dele aqui hoje não lembrasse o placar de Brasil e Alemanha na última Copa do Mundo. No, definitely I will not talk about the 7-1. I will talk about the 1-2 now from the U17 team, which beat Germany in the quarterfinal in India. And I will congratulate the people here. So this was a small revenge, maybe. So this is no, but it's always, of course, it's an honor to be here. And I said it before, and I'm very proud. And I think it's an very important message what we will spread all over the world, and to take care about the football players. And so
I'm very happy, and hopefully I come back. I would like to. Yeah. Elogiou o Brasil prometendo tocar no assunto, né? Ele prometeu não tocar no 7-1, muito pelo contrário, falar do 2-1 que o Sub-17 ganhou da Alemanha nas quartas de final, eliminando a Alemanha. Então ele falou que vai falar sobre isso. Talvez uma pequena revanche que o Brasil conseguiu lavar a alma. Richard, obrigado pela sua ajuda. Nice to meet you. Congratulations. Obrigado. Tem um passeio que, se você vier ao Rio de Janeiro, você que gosta de futebol deveria fazer. Aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na Rua Luiz Carlos Prestes, tem o Museu do Futebol, a história da nossa seleção brasileira. Nós vamos conversar agora com o Diogo Neto, que é gerente da CBF, e enquanto a gente conversa com ele, o Marcelo vai trazer algumas imagens registradas dentro do museu, porque a Ultra Farma é patrocinadora oficial da seleção brasileira. E se Deus quiser, ano que vem na Rússia, a gente traz o Hexa. Nós estamos saindo do museu nesse momento, né? Você pôde curtir algumas imagens registradas pelo Marcelo, aqui com o Diogo Neto, gerente de desenvolvimento da CBF. Tem um trabalho maravilhoso, né? A gente está aqui com o André, com o Dr. John Lewis. Eu queria te agradecer em nome de Sidney Oliveira, em nome de toda a nossa equipe, que nos assiste aqui no Brasil inteiro, pelo carinho com a nossa equipe aqui hoje. Parabéns pelo evento, Diogo. Nós que agradecemos, um grande evento, é um marco na história do futebol brasileiro, é o desenvolvimento da medicina do futebol. Então, a Comissão Nacional de Médicos do Futebol tem a agradecer, em nome do Dr. Pagura, que tem organizado, tem nos orientado, nos cobrado, né, em questão da organização desse grande evento em parceria com a Sidney Oliveira, que tem sido um grande parceiro, né, buscar o melhor em relação à medicina do nosso futebol. Então, estamos muito felizes com os resultados alcançados aqui, em relação ao palestrante que a Sidney Oliveira nos trouxe, que nos brindou com uma grande palestra. Dr. John Lewis. Dr. John Lewis, uma grande pessoa, um grande palestrante, assim como o Dr. Klinfelter, que é da FIFA também. Ou seja, estamos muito felizes e contentes com os resultados alcançados aqui e muito obrigado pela parceria da Sidney Oliveira. O que faz o gerente de desenvolvimento? Que inclusive tem a ver com a parte médica. Isso, são vários setores. O foco é dar suporte para algumas áreas, né? Por exemplo, a parte médica, o doping, a questão do futebol de base. Nós apoiamos também muito a CBF Social, que é um grande projeto da CBF também. Exibido um vídeo, inclusive, hoje emocionante. Isso, muito emocionante. Já tem crianças carentes. Também, percorrido mais de 18 estados em todo o Brasil. Tem sido sucesso também, ou seja, o foco é desenvolver o futuro do nosso futebol, desenvolver o futebol do nosso país, que é uma referência, mas tem muito ainda a crescer, a se desenvolver. Então nós estamos trabalhando muito forte em relação à modalidade, muito forte em relação ao desenvolvimento da medicina do futebol brasileiro também. Estava convidando o pessoal para vir conhecer o museu, que é muito legal, né? Esse museu ele é lindo, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, do Barcelona, do Real Madrid, mas esse museu ele é muito especial. É nosso. É nosso, tem os troféus, tem todas as conquistas da nossa seleção, as camisas históricas, ou seja, quem puder, quem estiver aqui no Rio de Janeiro, venha, porque é uma experiência maravilhosa e marcante na vida de todos que podem participar. Um evento como esse, ano que vem, provavelmente de novo. Isso, já estamos na 3ª edição, no ano que vem teremos a 4ª edição e a ideia é melhorar, né? A ideia é fazer cada vez com mais organização, com mais estrutura e é o terceiro e um melhor do que o outro. Agora a Sidney Oliveira veio junto, então tem tudo para ser uma parceria de longo prazo. Só uma coisa, você estava falando para mim fora do ar que o nosso futebol está muito organizado, se criticava muito a organização do futebol. Tem muito a ver com o desenvolvimento que você propõe. A tendência é a gente profissionalizar cada vez mais e alcançar bons resultados? Com certeza, é uma nova gestão, uma nova mentalidade, é um novo tempo. A gestão do Marco Polo é uma gestão
muito inovadora, ele nos cobra muito, ele está muito preocupado em relação ao desenvolvimento do futebol e estamos dando passos largos, firmes, em prol do desenvolvimento da modalidade. Nós sempre fomos conhecidos como exportadores, jogadores, atletas e estamos sendo referência também fora das 4 linhas também, na questão da organização, da gestão, do compliance, ou seja, é um novo tempo, um novo momento do futebol brasileiro em relação ao futebol mundial. Eu queria só mostrar, Andrezão, pega ali para mim, por favor, 2 lembranças que eu vou levar aqui do Museu da Seleção Brasileira, que você pode levar também. Dr. John Lewis, the best player, né, of Brazilian team. Aqui, me ajuda, por favor, aqui, Diogão. Olha lá, eu e o Tite. E essa aqui, olha lá, Dr. John Lewis, Thiago Silva. E essa aqui, ó. Então, você visitando o Museu da Seleção Brasileira na Confederação Brasileira de Futebol, vale a pena levar essa foto como recordação, né? The number 10. Number 3, number 10, né? Vem pra cá. Diogão, obrigado, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela parceria Cid Oliveira. Estamos abertos aí e à disposição. Dr. John Lewis, wonderful. Excellent. Had a great time. Para você que nos acompanha pela Band e pela Rede TV em todo o Brasil, nós estamos ao lado de Walter Feldman. Walter Feldman é muito mais do que secretário da Confederação Brasileira de Futebol. É uma das personalidades mais atuantes do esporte nacional. É uma figura pública muito importante para tudo que acontece de melhor no esporte no nosso país nesse momento. E o Valtinho, meu amigo de tantos anos, além de tudo é médico. Então vai fazer um balanço do que foi esse evento realizado no Rio de Janeiro, o Simpósio de Médicos do Futebol. Tudo bem, Valtinho? Olha, depois dessa apresentação, desse currículo não merecido que você me fez, João, eu fico até meio constrangido porque eu tenho que falar tudo direitinho, tudo certinho, mas é um respeito ao telespectador, aquele que nesse momento nos ouve e sabe que nós estamos aqui já à noite, quase 11 da noite, no encerramento do jantar de comemoração do primeiro dia do seminário e do encontro dos médicos do futebol, através da Coordenação Nacional de Médicos do Futebol, dirigida e coordenada pelo Dr. Jorge Pagura. Eu diria que é um encontro extraordinário, é o terceiro dessa série. Ele começou a acontecer no início da gestão Marco Polo Del Nero, está fazendo uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Nós ainda teremos a oportunidade de mostrar e comprovar e dizer tudo o que está acontecendo de melhor para o futebol e para o torcedor brasileiro. Eu queria dizer que o seminário está sendo fantástico do ponto de vista científico, do ponto de vista de coordenação daqueles que mais sabem sobre o esporte brasileiro. Valtinho, tá aqui Pagura? Vem cá, por favor. Eu queria que você dissesse o que foi a importância de Pagura nesse evento de hoje, que eu falei para ele quando eu cheguei aqui, ó. Parabéns, porque foi maravilhoso, né? Olha, eu já disse aqui na apresentação, antes do Pagura estar presente, mas é um seminário extraordinário, felizmente patrocinado pela Ultrafarma, com todo o apoio da CBF. Queria cumprimentar o Sidney Oliveira, o Marco Polo Del Nero. Sem eles isso não teria acontecido. Mas eu quero dizer que eu convivo com o Pagura todos os dias. Talvez seja uma das figuras mais atuantes, mais realizadoras, mais convictos do papel que tem e que representa no nosso futebol e na medicina brasileira. Não sai daqui não, eu quero voltar com você. Eu queria prestar uma homenagem ao Pagura, porque foi um evento maravilhoso, foi sensacional. O Pagura deu um show, foi extremamente carinhoso com o Sidney Oliveira na abertura do evento. Sai daqui com a certeza de que foi dever cumprido, Pagura? Sem dúvida. Não só o Pagura, a gente fala em Pagura, mas o Pagura só representa um braço daquilo que é a CBF. CBF é isso, CBF é um grupo de pessoas, Valtinho muito junto conosco, fazemos muitas coisas juntas, altamente interessado, nosso secretário sempre dando apoio. E isto nada mais é do que a CBF funciona assim. A CBF funciona mostrando as coisas que ela está fazendo, preocupada com os outros, preocupada com a qualificação médica, preocupada com a parte social,
preocupado em estabelecer rotinas impressionantes em termos de governança, em termos de conformidade, passando esse conhecimento para todos. Esse simpósio passa o conhecimento médico, aliás, não só passa, como eu digo, ele toca experiências. E a gente realmente estamos mudando o futebol brasileiro. Graças a Deus. Fora do campo. Dentro do campo ele mudou e já mudou para melhor. Agora, fora do campo, nós queremos atingir o nível que a gente está atingindo dentro do campo e estamos conseguindo. E passar todo esse conhecimento. Agora, esses eventos só são possíveis graças a algumas pessoas. Os primeiros 2 eventos nós fizemos com o legado da FIFA. Este ainda está, realmente a parte do legado está para vir, o restante. Aí conversei com o presidente Marco Polo, o presidente Marco Polo não titubeou, porque esse é o 3º evento do 3º ano da gestão do Marco Polo. É uma marca do Marco Polo isso. E aí eu falei, bom, mas nós precisamos minimizar, precisamos de um apoio, não é só um apoio monetário, é um apoio qualitativo, um apoio de confiança no evento. E nesse ponto entre o Sidney Oliveira. Eu falei com ele, ele falou assim, vamos fazer. Você esteve lá em Sorocaba, não foi, conhecendo o trabalho? Eu fui conhecer realmente a parte de suplementos, nós tivemos lá na Sorocaps, que é o que faz a embalagem, vai teoricamente onde os produtos são colocados numa cápsula, uma tecnologia espetacular. E é muito bom a gente ser parceiro de alguém que já compra a ideia, alguém de credibilidade. Associação do nome nosso, desse grande simpósio médico com o Sidney Oliveira, é uma coisa espetacular. E a gente só tem a agradecer, e quem agradece não é o Pagura, não é o Walter, não é a CBF. Quem agradece são os médicos do futebol, que tiveram a oportunidade realmente de estar convivendo e trocando experiência com as pessoas de maior nível. Palestrantes internacionais, realmente como o Jens Kleinfeld, como John Lewis, que falou sobre a parte de suplementação dietética, Moisés Cohen, que é um expoente bárbaro de nível internacional. E a gente não gosta o Falopa, professor titular da Escola Paulista. Quer dizer, eu posso enumerar aí 20 pessoas. E em nome dos dois, do Moisés e do Falopa, Moisés me ajudou muito para montar todo esse programa. Então o que a gente tem é só agradecer a confiança que o Sidney teve. E olha, eu digo para você que não foram 3 minutos de conversa antes do jogo do Brasil lá em Porto Alegre. Falei, olha, Sidney, nós vamos fazer isso, vamos fazer. É estilo dele, vamos fazer e tenho certeza, nós ficamos muito contentes de ter o Sidney como parceiro e tenho certeza que o Sidney realmente ficou muito satisfeito com esse tipo de evento. Então, realmente estamos aí com festa de parabéns à medicina do futebol brasileiro, apoiada pelo nosso presidente Marco Polo, pelo Sidney Oliveira e por todo o staff da CBF, todos os diretores da CBF. Aqui agradeço em nome do Walter, nosso secretário, que trabalham em conjunto. Aquela história, né? Juntos somos mais fortes, juntos se trabalha melhor, juntos se constrói melhor, para o bem e para o benefício do futebol brasileiro. O Brasil inteiro nos assiste agora pela Band, pela Rede TV. Queria te prestar uma homenagem. Vem cá, por favor. Opa, pela nossa amizade de tantos anos. Muito obrigado. Você merece, foi um grande prazer, muito obrigado. Né? Beijo, Pagura, vai com Deus. Obrigado, foi demais o trabalho dele, né? Não, eu queria dizer, o Pagura falou do Moisés, e o Moisés está aqui do nosso lado. Esse Moisés não é aquele que desceu o Monte Sinai, não. Trouxe esse é o Moisés Cohen, um dos maiores ortopedistas do mundo, está aqui prestigiando o nosso congresso. Eu vejo lá o Marco Aurélio Klein, foi ministro de esportes, especialista na questão da antidopagem, não da dopagem, como todo mundo fala, como é que a gente combate o doping no esporte brasileiro. Figuras incríveis que foram aqui reunidas durante 2 dias para debater uma coisa tão importante que é o futebol, mas a medicina, a clínica, a estrutura de funcionamento para preservar os nossos atletas. Foi um momento mágico no Rio de Janeiro e na história do nosso futebol. Valtinho, a gente está falando dessa hora para o país inteiro, né, que nos assiste pela Band ou pela Rede TV. O brasileiro resgatou a paixão pela seleção. Você, como secretário da CBF, qual é o espírito que você cria, assim, a convocação que você faz para o povo brasileiro abraçar nossa seleção para o ano que vem? Tem uma frase do Parreira que é muito interessante, que é muito boa para nós, mas é também preocupante. Ou seja, a seleção brasileira, a CBF, é o Brasil que deu certo. Ou seja, porque tudo está nos conformes, tudo tem regra, tudo tem trabalho, tem eficiência, tem resultado.
Para aqueles que não sabem, o Tite é uma figura extraordinária, não apenas do ponto de vista técnico, sua capacidade de agregar a equipe, de trazer o resultado, de ser o campeão das eliminatórias, está preparando o Brasil para ser um dos favoritos para a Copa do Mundo. Sabe o que é isso, João? Trabalho. Ser humano que compreende o outro ser humano, resgata aqueles que estavam afastados e coloca ele na sua capacidade de excelência para representar o nosso país. O Brasil é muito importante lá fora. No futebol nós somos o número 1 na história e continuamos sendo o número 1 e esse papel nós não podemos perder. Então eu diria que hoje CBF, Seleção Brasileira estão cumprindo o seu papel nacional. Você, além de tudo, é um grande médico. E Sidney Oliveira tem hoje um trabalho de suplementação muito importante. A linha Suplementos, Vitaminas e Minerais Sidney Oliveira. O brasileiro já entendeu a importância da suplementação? Olha, eu queria até aproveitar e dizer mais. O Sidney acabou de ganhar um prêmio da farmácia mais popular do Brasil. E não é o primeiro ano, ele já ganhou outros anos isso. E nós que conhecemos o Sidney sabemos a sua característica. Talvez seja uma das figuras mais inteligentes. Ele tem a inteligência intuitiva, emocional, capacidade de compreensão da realidade e transformou a Ultrafarma numa empresa que tem qualidade para o consumidor, respeita o cliente, com preços baratos, mas com qualidade no produto oferecido. Então, nós que fazemos medicina, sabemos a importância disso, o acesso ao remédio mais barato e principalmente esse grande debate da suplementação vitamínica, que o Sidney entrou há alguns anos e já é um líder no mercado e, como o Pagura diz, com muita qualidade. Nós sabemos que o produto que está sendo hoje consumido tem a qualidade que o consumidor espera. Só para encerrar, quem nos assiste agora, na sua avaliação, qual foi a importância desse evento que aconteceu durante 2 dias no Rio de Janeiro? Da maior importância. Em todos os níveis? Há pouco tempo, através do trabalho do Pagura, de toda a equipe da Coordenação Nacional dos Médicos do Futebol, existe um trabalho para se criar protocolos. Ou seja, quando um jogador se machuca em campo, ele não pode ficar ao som das intuições ou do acho que aconteceu algo. Nós temos que saber o que aconteceu para protegê-lo, para resgatá-lo, para recuperá-lo, para avaliar se ele pode ou não voltar a jogar naquele momento. Isso não pode ser por acaso. Isso tem que ser com dados científicos, comprovados através de todo um trabalho que nesse momento a medicina do esporte consegue realizar. A questão da concussão, que é uma coisa dramática hoje nos Estados Unidos, no futebol americano, que está levando a lesões gravíssimas do ponto de vista neurológico. Hoje nós temos um quadro muito próximo da verdade de como essa avaliação deve ser feita naquele minuto em campo para saber se o jogador deve ou não voltar. A recuperação ortopédica, as lesões osteomusculares, ou seja, tudo isso é muito complexo e deve ser tratado por uma equipe muito competente que deve influenciar o técnico, deve participar da comissão técnica e deve dar o diagnóstico final. Hoje, o futebol respeita o médico quando ele realiza o seu diagnóstico em campo ou fora dele. Para você que nos assiste, no Sul, no Norte, em qualquer lugar, este é Walter Feldman, secretário da Confederação Brasileira de Futebol, hoje um dos nomes mais importantes do esporte do nosso país. E nós estamos, olha, são quase 11 da noite, nós estamos desde 8 horas da manhã acompanhando esse simpósio de medicina esportiva e eu vou pedir que o Valtinho encerre a nossa matéria mandando 2 recados. Um recado ao torcedor que nos assiste em qualquer cidade desse país e um recado ao seu amigo Sidney Oliveira. Bom, primeiro ao torcedor, eu quero dizer o seguinte, você pode ter confiança. O trabalho hoje realizado na CBF, no futebol como um todo, federações estaduais, clubes profissionais e clubes amadores, é de muita responsabilidade. Nós crescemos muito nos últimos anos do ponto de vista da profissionalização, do cuidado, do respeito aos direitos trabalhistas, do clube que deve ter regularidade financeira para poder tocar as suas atividades. Então, o torcedor, acredite, não vá atrás apenas da crítica, que às vezes é leviana, é superficial e não entende o conjunto das transformações que o futebol está sofrendo. E o amigo Sidney dizer que eu estou com muitas saudades, há muito tempo que eu não vejo o Sidney, espero encontrá-lo o mais breve possível para receber, como eu recebo sempre, as suas inspirações e a sua sabedoria.
Walter Feldman. Com eles encerramos esse trabalho realizado durante mais de 14 horas que trouxe para você, na sua casa, nesse final de semana, o que foi o encontro dos médicos do futebol brasileiro. Continue curtindo com a gente. Ele falava assim para mim: João, eu fui ministro substituto, mas Marco Aurélio Klein faz parte da história do esporte desse país. Além da sua contribuição, tem projetos ainda maravilhosos. Vou lhe chamar de ministro com todo carinho, com toda admiração. Realmente foi. Servir o país é sempre muito gratificante, né? Por um período. E a verdade é que eu aprendi muito, né? Aprendi muito na iniciativa privada, aprendi muito no tempo do governo. E no tempo de governo me deu a lição que é o aprendizado da pensar política pública, pensar saúde. E tive envolvido com a criação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, do início à sua implantação, e saí pensando muito bem, agora o que é que eu aprendi aqui que nós podemos fazer para ajudar o atleta do ponto de vista preventivo, para nós fazermos a prevenção. Prevenção é tudo. A prevenção é tudo, um trabalho de inteligência do ponto de vista do atleta e do ponto de vista do clube, da entidade, das pessoas que estão envolvidas, o que é que a gente faz para ter um instrumento de gestão de risco. Não é? O risco qual? De uma dopagem acidental, de um mal à saúde. Então, usando recursos de máxima tecnologia, conheci uma coisa que é um mini espectrômetro, eu até mostrei hoje, ele cabe no bolso, dá para levar no bolso. Então, um mini espectrômetro que permite fazer uma leitura de suplementos, de comprimidos, de qualquer coisa, e inclusive de cabelo. Não é? Eu não posso fazer muito aqui, que eu tenho já pouco cabelo, mas é uma coisa que passa, né? Que passa no cabelo e ele permite dar alerta de possível uso de cocaína, por exemplo. Não tem nenhum aspecto punitivo de laudo, é de orientação. Se um clube, se uma entidade percebe, é possível que eu tenha um atleta que venha da base, que de alguma forma foi exposto a um tipo de droga, é a hora da conversa, é a hora de chamar a família, é a hora de conversar, de orientar. Então nós estamos fazendo um trabalho de educação nesse processo, né? Daí o nome da startup, que é Bonafide, é mesmo de boa fé, nós estamos querendo proteger dopagem acidental. Ou aquele amigo que veio de um país, veio de fora, trouxe um suplemento que ninguém sabe onde foi feito, mas vai dizer, olha, você toma isso aqui, que isso aqui vai ser muito bom, que vai ser, e aí ele pode estar indo para uma dopagem acidental, por algo sem procedência. Então, a entidade vai poder colocar aqui, isso faz uma leitura, comunica diretamente com a internet, confere num banco de dados e dá um alerta, um gráfico no celular, é tudo feito na hora, é uma operação de campo que permite uma orientação, de modo que quando a gente pensa em saúde, se nós pensamos na proximidade, o que está na saúde, saúde significa prevenção, significa gerir riscos, significa proteger o atleta e permitir que ele possa desempenhar a sua carreira com ética, com segurança e protegido. Então esse é um passo, um aprendizado, uma iniciativa. A gente é muito gostoso estar perto do esporte, não é? Convivendo com essas pessoas todas e também... O dia foi bom hoje? Gostou da atividade? Foi maravilhoso, né? Pela atividade que foi proporcionada a nós todos e que nós pudemos juntar esse esforço com outro papel que faço hoje aqui com mais 5 pessoas, que é a criação pela Confederação Brasileira do Futebol, da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, né, que recebe, né, que trabalha, então temos esse papel. Então nós conseguimos ir juntando essas duas coisas e poder trabalhar pelo esporte, ter oportunidade de contar isso para vocês num dia muito rico tecnicamente. Gostoso, né? O dia foi excelente, eu dizia ao Paguro assim, nós estamos aí depois de 12 horas e nós temos as pessoas aqui com um astral muito bom, né? Não tem ninguém cansado, dormindo, está todo mundo de bem com a vida, está feliz, está muito gostoso conversar com você. Obrigado. Né? É super carinhoso esse tipo de atenção. E fica aqui uma mensagem, não é? Estamos trabalhando, tem um grupo grande de pessoas trabalhando para que o futebol brasileiro fique no seu grande nível e o atleta brasileiro, de maneira geral, esteja bem orientado, bem protegido. Tem bastante gente trabalhando por eles, assim como eles trabalham para engrandecer e orgulhar o Brasil
com as suas conquistas. Marco Aurélio Klein é uma das figuras mais queridas e atuantes do nosso esporte. Fez um trabalho brilhante como ministro, mas muito mais do que isso, já tem uma história de muitos anos dedicada ao esporte. Provavelmente, como a gente fala para o Brasil inteiro, deve ter muita gente do esporte assistindo a gente. Nós temos um escândalo aí, lamentavelmente, o presidente do COB e tudo. Para o atleta brasileiro, qual é o seu recado? Não perca a esperança? Acho que o atleta brasileiro é um forte, não é? Então, esse processo vai depurando tudo isso, né? É olhar para frente, é olhar um novo ciclo olímpico, é olhar treinamento, olhar compromisso. A vida do atleta é uma vida de sacrifício. As pessoas, nós, os comuns que ligamos a televisão, não imaginamos o que aquele atleta fez para chegar e estar numa competição de alto nível, sofrimento físico, a dedicação de vida. Então é preciso que todos busquemos achar um caminho para nos colocarmos novamente no melhor trilho possível, proporcionando aos atletas. Nós tivemos muitos recursos, né, para jogos, o Bolsa Atleta, uma série de recursos. Acho que há muito progresso, apesar das dificuldades, dos escândalos, as pessoas ficam todas muito incomodadas com essa situação toda, mas eu acho que o esporte brasileiro, a tarefa que nós temos à frente é muito maior e nós vamos seguir em frente e criar as melhores condições possíveis para que esses atletas nos tragam a alegria que as pessoas esperam, aqueles que os admiram, que os têm como heróis, possamos continuar sempre muito gratificados por eles. Um presente para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil. Figura extremamente decente, uma figura pública com uma vida dedicada ao esporte. Marco Aurélio Klein, muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade de falar com vocês e falar com a rede toda, e sempre sobre esporte, sempre com uma visão de que nós estamos caminhando para um momento ainda melhor. Depois de 2 dias de simpósio, terceiro simpósio de educação continuada da Comissão Nacional de Médicos do Futebol, com o apoio de Sidney Oliveira, nesse jantar de confraternização, o simpósio chega ao fim. Tomara que você tenha se divertido e principalmente tenha aprendido demais, você que é atleta amador ou profissional. Ano que vem tem mais e nós estaremos juntos se Deus quiser. Ultragito, no Rio de Janeiro, 2 dias na CBF e aqui numa churrascaria da Zona Sul, encerrando esse simpósio. Saúde para você, nosso atleta que acompanha a programação da Ultra Farma na TV.